Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Seja amigo de si mesmo. Você não está em paz consigo mesmo? A maioria das pessoas está em guerra com elas mesmas. Já que passamos mais tempo conosco do que com qualquer outra pessoa, esse pode ser um grande problema. Afinal de contas, não podemos nos afastar de nós mesmos. Para piorar as coisas, se não nos entendermos conosco, provavelmente não vamos conseguir nos entender com os outros. Se não gostarmos da nossa companhia, não vamos gostar da companhia de ninguém. Isso foi verdade para mim. Sofri por não gostar de mim mesma por muitos anos, mas eu não me dava conta disso. Tampouco entendia que, por alimentar a rejeição e o ódio por mim mesma, não me dava bem com a maioria das pessoas, e em resposta, a maioria das pessoas não se dava bem comigo. Meus relacionamentos continham um bocado de discórdia porque eu estava em discórdia comigo mesma. As pessoas não gostavam de mim porque eu não gostava de mim. O modo como nos vemos é o modo como as pessoas nos veem. Esse princípio está ilustrado em Números 12, quando os 12 espiões de Moisés havia enviado para investigar a terra prometida voltaram da expedição exploratória. 10 dos espiões fizeram um relatório bem negativo. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Porque os espiões viam-se como gafanhotos. Também seus inimigos os via como gafanhotos. Nós colhemos o que plantamos. Como podemos esperar que os outros nos aceitem se rejeitamos a nós mesmos? Como podemos esperar a paz com os outros se não estamos em paz conosco? Por que as pessoas se rejeitam? Seria fácil aceitar-nos se não tivéssemos defeitos, mas temos. Os principais motivos para as pessoas se rejeitarem são as suas fraquezas e os seus erros. Elas não conseguem separar o seu eu dos seus atos, carregando consigo culpa e reprovação pelo passado. Focalizam tanto suas falhas que não enxergam seus pontos fortes. Recentemente, após participar de um de nossos seminários, uma mulher me relatou: minha vida estava repleta de tantos conflitos que não havia uma única área isenta de controle da discórdia. Confessou-me então que tudo o que ela fazia era motivado pela discórdia. Estava continuamente desapontada consigo mesma e se julgava e se criticava. Nutria desprezo por todos os seus defeitos e fraquezas e nunca conseguiu perceber os seus pontos fortes. Por rejeitar-se, acabava rejeitando as habilidades que Deus tinha lhe dado. Sentia-se terrivelmente mal a respeito de quem ela era e lutava muito para ser melhor. Contou, então, que sempre escutava comentários sobre a paz que supera todo entendimento, mas nunca havia compreendido isto. Até que me ouviu falar sobre a discórdia. Quando entendeu que Deus não contava os defeitos e fraquezas contra ela, vivenciou paz pela primeira vez na vida. Como vê, todos temos nossos pontos fortes e nossas fraquezas. O apóstolo Paulo testemunhou, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repouse em mim. Saiba quem você é. A palavra de Deus nos garante nosso tremendo valor por sermos quem somos, os filhos amados de Deus. O que eu faço nem sempre é perfeito, mas ainda sei quem sou, uma filha de Deus a quem Ele ama muito. Meu valor vem do fato de Jesus ter morrido por mim, não de eu fazer tudo perfeitamente. Você tem um valor imenso. Você é especial para Deus e Ele tem um bom plano para a sua vida. Você foi adquirido com o sangue de Cristo. A Bíblia refere-se ao precioso sangue de Cristo, indicando que Cristo realmente pagou um alto preço para resgatar você e eu.
Acredite que você é um filho querido de Deus. A verdade trará cura para a sua alma e liberdade para a sua vida. Outro passo para tornar-se amigo de si mesmo é aprender a ver as suas fraquezas como Jesus as vê. Veja as suas fraquezas como Jesus as vê. A palavra de Deus contém muitos exemplos de pessoas fracas, por meio das quais Deus decidiu realizar grandes feitos para a sua glória, incluindo aí os discípulos. Eles eram homens comuns, que possuíam fraquezas como você e eu. Os evangelhos claramente mostram Pedro como um pescador rude, volúvel, que demonstrava impaciência, raiva e ira. Em um momento crucial, ficou com tanto medo de descobrirem que ele era um discípulo de Jesus que sucumbiu a um ato covarde, negou até mesmo que conhecia Jesus. André pode parecer ter coração mole, ser gentil demais para um seguidor. Ele evitava o papel de líder, contentando-se em fazer o papel de segundo violinista para o seu irmão, Simão Pedro, e seus enérgicos e competitivos amigos, Tiago e João. Tiago e João ficaram marcados quando a mãe deles tentou para os filhos uma posição de igualdade ao lado de Jesus quando ele estabeleceu seu reino. Será que eles eram ambiciosos demais? Tomé era um homem temoroso em depositar confiança no seu líder. Tudo tinha de ser comprovado por ele antes que ele aceitasse. E ainda tinha Mateus. Os líderes religiosos daquela época ficavam ultrajados por Jesus cogitar envolver-se com esse inferior coletor de impostos. Imagina o horror deles quando Jesus jantou com Mateus no seu lar e o convidou para ser um dos seguidores e associados íntimos. Provavelmente, o único homem que os líderes religiosos considerariam digno de admiração era Judas. Para os olhos do mundo, Judas tinha qualidades pessoais, de negócios, que denotavam sucesso. Mas seu maior ponto forte acabou sendo sua maior fraqueza e trouxe destruição à sua vida. Acho interessante que aqueles que o mundo recomendava, Jesus recusou. E sobre aqueles a quem o mundo rejeitava, Jesus disse essencialmente: tragam para mim. Não me importam seus defeitos. Se eles confiarem em mim, posso fazer grandes coisas e poderosas coisas por meio deles. Jesus orou a noite toda antes de selecionar os 12 homens para se tornarem seus companheiros íntimos por 3 anos. Tinham múltiplos defeitos, e ele sabia disso quando os convidou para um relacionamento com ele. Ainda assim, com exceção de Judas Iscariotes, eles seguiram o ministério de uma forma dinâmica depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A primeira carta aos Coríntios revela o coração de Jesus com relação a nossas fraquezas. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Puxa, esses versículos podem nos dar bastante esperança para o futuro, pois informam que Deus pode usar até a mim. Deus pode usar você. Somos iguais em Cristo e todo cristão também é. Suponha que determinado cristão tem uma medida de 10% de fraqueza e 90% de força, e que o outro tenha 40% de fraqueza e 60% de força. A maioria das pessoas poderia dizer que o segundo crente é mais fraco que o primeiro e, portanto, menos desejável para uma determinada tarefa, mas Deus não nos enxerga e julga da maneira como fazemos. Ambos são iguais perante Cristo, simplesmente porque Ele está disposto a fornecer a medida de força que falta para cada um deles. Assim, em Cristo, estão ambos operando no mesmo nível e na mesma capacidade. Essa é uma maravilhosa verdade bíblica que nos libera para ser tudo o que podemos ser, sem temer a rejeição e sem precisar temer nossas fraquezas inerentes. Se você absorver essa verdade, jamais precisará voltar à discórdia consigo mesmo. Como havia dito, estava em guerra comigo por muitos anos. Não gostava de mim mesma e tentava me modificar continuamente. Quanto mais batalhava para me modificar, mais frustrada eu ficava, até o dia glorioso em que eu descobri que Jesus me aceitava do jeito que eu era. Ele, somente Ele.
Podia levar-me aonde eu precisava estar. Não haveria batalha ou esforço pessoal que pudesse tornar meus defeitos em perfeição. Isso seria obtido não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não se rotule como inútil somente por alguma fraqueza. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de ser um dos sucessos. Sua força torna-se perfeita por meio de nossas fraquezas. Nossas fraquezas dão a Ele a oportunidade de mostrar o seu poder e a sua glória. Em vez de se desgastar tentando livrar-se de fraquezas, dê-as para Jesus. Afaste seus olhos do que estiver achando errado em você mesmo e olhe para Jesus. Receba a fortaleza da sua força ilimitada. Deixe que as forças de Jesus preencham as suas fraquezas. Você não tem de agir sozinho, você tem apenas de saber para onde se voltar. Saiba para onde se voltar. Por anos, tentei lutar contra meus defeitos, modificar-me e nunca fiz muito progresso. Naturalmente, tendi a ser rude no trato com as outras pessoas, o que não é uma boa coisa em um ministro. Ainda assim, eu acreditava que Deus havia me convocado para o ministério em seu nome e porque Ele havia me convocado, havia me enchido de desejo de fazê-lo. Então, eu tentei ser gentil, eu estava determinada a exercitar todo o autocontrole que eu pudesse. Apesar de ter melhorado, ainda havia aqueles momentos terríveis em que meu verdadeiro eu emergia. Tenho certeza de que nessas ocasiões as pessoas olhavam para mim e pensavam, impossível. Deus não pode ter convocado essa mulher para fazer nada importante para Ele. Eu queria acreditar em Deus e no que meu coração estava dizendo, mas ouvi o que as pessoas diziam e deixei que suas opiniões me afetassem. Também dei ouvidos ao demônio, que me fazia uma lista diariamente de todas as minhas falhas e meus defeitos. Ele recordava-me sempre que eu tinha tentado e falhado. Então, após passar anos me perguntando como Deus pode me usar, como é que Ele pode confiar em mim, e se eu ofendi alguém, Deus finalmente mostrou-me que a minha vitória constante dependia da minha constante entrega e de aprender com Ele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este vai dar muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Compreender essa verdade me força a confiar nele continuamente. Minha necessidade leva-me a buscar o seu rosto. Não posso dar-lhe glória a não ser que eu confie nele. Deus não precisa confiar em mim, eu preciso aprender com ele. Romanos diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Pela graça de Deus, eu finalmente pude acreditar que Ele me escolheu por uma razão. Eu não fui escolhida por Deus por falta de melhor escolha. Após Ele ter tentado com 200 outras pessoas, Ele me escolheu. Ele deliberadamente escolhe aqueles que o mundo todo pode chamar de fraco e tolo, e Ele o faz para confundir os sábios. Além de saber quem você é e de ver as suas fraquezas como Jesus as vê, se quiser tornar-se amigo de si mesmo, você não pode julgar a si mesmo ou acreditar no juízo alheio sobre você. Será que você está em discórdia consigo mesmo por conta do julgamento e opinião dos outros ao seu respeito? Veja o comentário de Paulo em relação à crítica dos outros. Pouco, para mim pessoalmente, me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato. Nem eu julgo a mim mesmo. Algumas pessoas estavam julgando a fé de Paulo. Ele não tentou se defender nem ficou com raiva, simplesmente disse, não me importo com o que vocês dizem. Nem eu mesmo me julgo. Muitas vezes no passado abri o livro nessa passagem e mergulhei nela, confiando na palavra de Deus para me afastar do julgamento e da autocrítica. Não temos que emitir o nosso juízo uns sobre os outros, nem sobre nós mesmos. Paulo escreveu para Romanos, quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Ficamos de pé porque Jesus nos segura. Quando as crianças aprendem a andar, seus pais estão sempre por perto, segurando os braços e ajudando a manter o equilíbrio para que não caiam e não se machuquem. Ficamos de pé porque o nosso Pai nos dá apoio, nos segura. Somos elevados pelo poder dele e não pelo nosso poder.
Se uma vizinha chegasse à minha porta reclamando do jeito que meus filhos cortaram o cabelo, eu diria a ela educadamente: espero para cuidar dos seus próprios assuntos. Meus filhos não são problema da vizinha. Essa é a mesma atitude protetora que o nosso Pai Celestial tem sobre os seus filhos. Nossos defeitos e os defeitos dos outros são assuntos de Deus e somente de Deus. Viver na verdade da sua retidão. Por que é importante que nos livremos de discórdias interiores? Porque sem isso não poderemos vivenciar relações livres de conflitos. O reino de Deus é de retidão, paz e júbilo no Espírito Santo. Esse princípio de reino contém uma progressão. Se desejamos o júbilo, temos de ter paz, e para ter paz, temos de ter retidão. Uma retidão real e funcional, não somente uma declaração de retidão. Deus disse a Abraão que ele o havia feito o pai de muitas nações bem antes que Abraão tivesse um filho para ser o seu herdeiro. Deus falou como se tal filho já existisse, e ele fez a mesma coisa a respeito da retidão. Podemos dizer que estamos na retidão de Deus em Cristo, porque a palavra diz que temos retidão. Quanto mais dissermos essa verdade, mais forte a realidade dela vai crescer em nós. Para progredir rumo à paz real, nossa retidão deve ser estabelecida como uma verdade na nossa alma. Temos de saber que sabemos que sabemos. Nossa retidão deve ser definida no nosso coração para que o acusador de nossos irmãos não possa roubá-la de nós com as suas mentiras. Temos de estar tão determinados na nossa retidão pelo sangue de Cristo que, mesmo ao olhar aos nossos defeitos, não sejamos derrotados. Abrão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e reconheceu igualmente que também o ventre desfalecido de Sara já estava sem vigor. Você e eu não temos mais de viver na rejeição, no ódio a nós mesmos. Somos justificados, não porque nunca tenhamos cometido um erro, mas porque Jesus jamais cometeu um. Ele é perfeito e, por nossa fé nele, podemos nos considerar justificados também. Deus nos considera assim, então pare de lutar consigo mesmo e avance para aquela paz abençoada que leva aos relacionamentos sem conflitos. Reflexão e resumo. A primeira carta aos Coríntios revela o coração de Deus em relação aos que têm fraquezas, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos entre vocês eram considerados sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e o escolheu para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir o nada ao que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Você está em paz consigo mesmo? Você aceita a si mesmo? Que aspectos pessoais você luta para aceitar? Você concorda que aquilo de que não gostamos nos outros é muitas vezes aquilo de que não gostamos em nós mesmos? Explique sua resposta. Escreva uma descrição de quem você é com base nas verdades encontradas em Romanos 3, 22, 23, 4, 5, Jeremias 29, 11, Atos 20, 28 e 1 Pedro 1, 19. Você já lutou para acreditar que Deus poderia usá-lo mesmo com o seu passado e as suas fraquezas, ou com o que os outros dizem sobre você? Explique sua resposta. De que forma os versículos em 1 Coríntios 1, 25, 29, 2 Coríntios 12, 9 e 1 Coríntios 4, 3 aplicam-se à sua situação? De que forma essas escrituras podem transmitir esperança para você? Podemos dizer que somos a retidão de Deus em Cristo, porque a palavra diz que somos justificados. O que você pode fazer para determinar essa verdade na sua alma? Como você pode começar a viver essa verdade? Querido Deus, escolho aceitar-me da maneira que sou. Eu dou graças ao Senhor por fazer-me a pessoa que sou, com todas as minhas imperfeições e defeitos. Se minha força onde eu sou fraco, e dá-me a graça necessária para aceitar-me do jeito que tu me aceitas. Dou graças por me amar com amor sobrenatural. Ajuda-me a ver a mim mesmo e a minha vida pelos teus olhos. Amém. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer.